Bem-vindos aí para nossa divulgação dos resultados do segundo trimestre. Esta é um momento bem importante aí de nós estarmos compartilhando com o mercado os resultados do trimestre, o que está por trás dos números, né? Eu acho que é importante entender, além dos números, como é que a gente está vendo, como é que foi o mercado, como é que a gente está vendo o momento, quais foram os principais impactos positivos e negativos do nosso resultado no segundo trimestre. O segundo trimestre foi um trimestre bastante desafiador, né, por conta o momento auge da pandemia aconteceu aí nos meses de abril e maio, que teve impactos importantes nas nossas operações. Felizmente, nós conseguimos, ao longo desse processo todo, manter todas as nossas operações funcionando normalmente, né? Nós estamos hoje com 300 colaboradores, cerca de 300 colaboradores em home office, e as fábricas todas operando durante todo esse período, né? E eu aproveito aqui, inclusive, para fazer um agradecimento especial para os nossos colaboradores, que nesse período não mediram esforços aí para que as nossas operações continuassem funcionando normalmente, seja nas atividades de home office, que num primeiro momento sempre trouxe desafios importantes para as pessoas se adaptarem, né? E as pessoas que estão nas fábricas, né, que tiveram que mudar bastante a forma de trabalhar e atender uma série de medidas para que elas ficassem seguras no trabalho e pudessem fazer com que as operações ocorressem da melhor maneira possível, né? Então, nós tivemos, apesar dessas dificuldades, tivemos aí um trimestre bastante positivo do ponto de vista de resultados. Nós conseguimos compensar perdas que nós tivemos em alguns segmentos com exportações. A nossa exportação acabou respondendo de uma forma muito ágil aí às necessidades de compensação de volumes que nós deixamos de fazer no mercado interno, exportando para novos clientes, para novos países, e isso acabou ajudando bastante no resultado do trimestre também. Eu queria aqui apresentar os nossos diretores. Nós estamos aqui, a diretoria executiva toda, o Odivan Karknin, que todos conhecem, o nosso diretor financeiro e administrativo, o Henrique Zugman, que é o nosso diretor do negócio papel e florestal. Henrique, dá um oi aí. O Lindomar Lima, que é o nosso diretor do negócio embalagem. E o Fabiano Oliveira, que é o nosso diretor de pessoas, estratégia e gestão. Dá um oi aí, Fabiano. Então, aqui estão todos os diretores que compõem a diretoria colegiada da empresa. Eu que vou projetar aqui. Se quiser, eu posso projetar aqui ou... Não, acho que já está aí, né? Tá. Muito bem. Então, entrando aqui mais especificamente nos resultados do trimestre, né? Nós atingimos no segundo trimestre um EBITDA ajustado de 55,6 milhões no segundo trimestre de 2020, crescimento de 19,1% comparado ao segundo trimestre de 2019. Então, houve uma evolução bem importante de um ano para o outro. Como eu falei, apesar de todas as dificuldades trazidas aí pela pandemia, as operações se mantiveram e nós conseguimos compensar boa parte das vendas que nós deixamos de fazer para alguns segmentos no mercado interno com mais exportações. Só para vocês terem uma ideia, nos meses de maio e junho, nós exportamos cerca de 5 mil toneladas de papel, em torno disso, enquanto nós exportamos tipicamente 2.500 a 3.000 toneladas de papel. Então, nós praticamente dobramos as nossas exportações nesses últimos meses. Mercados mais distantes, naturalmente, porque a Ásia ela estava retornando antes de outros países, a gente aproveitou esse retorno da Ásia para fazer algumas vendas, o Henrique depois pode comentar um pouco mais, e acabou compensando esse volume que nós deixamos de ter aqui no mercado interno. Esse mês também foi um mês, aqui alguns eventos subsequentes, né, do trimestre. Nós tivemos a realização da oferta pública de ações. Esse foi um momento muito importante para a empresa, né? Nós já vínhamos planejando esse movimento
de fazer um re-IPO praticamente, né, dado que nós tínhamos um free float muito baixo e com muito poucos negócios, né. Esse é um momento que a gente vinha preparando já há bastante tempo, como eu falava. Tentamos por algumas vezes e não encontramos o melhor momento da empresa e do mercado, e finalmente conseguimos fazer a oferta. E esse é um marco importante aqui na nossa história, porque abre aí a perspectiva de um novo ciclo de investimentos focado em ganhos de competitividade, ganhos de capacidade, redução de custos, que vai trazer muito valor aí para todos os nossos acionistas, né? Eu aproveito aqui também para agradecer todos os fundos, todos os que participaram dessa oferta, que compreenderam aí a evolução que a empresa teve num setor tão conservador e tradicional, né? Nós fizemos um movimento de crescimento muito forte nos últimos 25 anos, depois que a empresa foi adquirida pelo Grupo Habitasul. Saímos de uma posição irrelevante, hoje somos a terceira maior empresa de papéis para embalagem no Brasil. E fizemos também um trabalho muito forte de melhoria de gestão, de reestruturação financeira da empresa, principalmente em 2019, com vendas de ativos, emissão da debenture de 505 milhões, que nós conseguimos reperfilar toda a dívida, os créditos fiscais que estão sendo compensados ainda por mais 18 meses. Então, nós tivemos aí uma série de eventos que trouxeram a empresa para esse momento de uma forma muito forte e consolidada. E realmente esse é um momento único na nossa história, em que a gente vai ter aí a participação de um conjunto maior de investidores minoritários que passam a acompanhar, a desafiar a empresa por geração cada vez maior de valor, né? Nós somos muito gratos aí pelos fundos que entraram e apostaram em nós. E o que eu posso dizer aqui é que a gente vai fazer todo o possível para superar as expectativas do mercado, desenvolvendo tantos projetos de investimentos que a gente vai falar um pouco mais à frente, como também na operação ordinária da empresa, né, buscando mês a mês fazer o melhor resultado possível, fazendo com que a empresa realmente ela busque aí uma excelência operacional cada vez maior aí ao longo do tempo. Então, muito obrigado a todos. Contem muito conosco, com todo o nosso esforço de superação a partir de agora, para que a gente atenda e supere as expectativas do mercado. Nós estamos também migrando para o novo mercado. Esse foi um compromisso que nós assumimos de migração para o novo mercado em até 6 meses. Pretendemos fazer essa migração num período menor do que os 6 meses, né? Tem um cronograma que nós vamos cumprir, mas a gente espera terminar antes de 6 meses, já com todas as políticas práticas do novo mercado, ainda que a gente já esteja trabalhando com toda essa transparência, com todas as políticas alinhadas com as políticas que vão ser aprovadas oficialmente para o novo mercado. Os recursos, só um minutinho que eu estou com a frente. Então, os recursos destinados ao plano de expansão, né? O plano de expansão ele prevê ao todo 1,2 bilhão. Desse 1,2 bilhões, nós temos em torno de 700 milhões que são projetos que nós vamos fazer nesse primeiro momento, e temos mais um valor de 450 milhões, que são os projetos para o site de Minas Gerais, que nós estamos ainda aprofundando os estudos e análises, mas a gente vai entrar em mais detalhes sobre os projetos mais à frente. Nós tivemos, então, nesse mês, como eu falei, um EBITDA de 55,6 milhões, uma receita operacional líquida de 241,1 milhões, 7,2% melhor do que fizemos no segundo trimestre de 2019, então uma bela evolução. Aqui tem impacto, evidentemente, do dólar, mas tem também os aumentos de preços que foram realizados no primeiro trimestre desse ano. O primeiro trimestre foi um trimestre bastante aquecido em termos de volume, tanto nas embalagens como na venda de papel, e nós aproveitamos esses 3 primeiros meses do ano para fazer os repasses que tipicamente são anuais, né? No papel nós fazemos sempre no início de cada ano, e nas embalagens depende do melhor momento de mercado, mas também procuramos fazer logo no início do ano, e esse ano, como começou com um volume muito bom, né? O mercado cresceu 7,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado,
nós aproveitamos para fazer o repasse de preços no primeiro trimestre. Então, esse 7,2% ele é um mix de dólar e também dos aumentos de preços que foram realizados no primeiro trimestre. Dívida líquida e EBITDA, esse é um indicador que nós evoluímos bastante, né? Nós fechamos o primeiro trimestre com 3,31 e fechamos agora o segundo tri com 2,94, 24,4% melhor do que fechamos o segundo trimestre do ano passado. Quando a gente considera os eventos do crédito fiscal que nós estamos compensando mês a mês, nos próximos 18 meses, mais um valor residual que nós temos da venda da floresta, do ativo que nós fizemos para a CMPC, foi uma floresta no Rio Grande do Sul, nós temos ainda um saldo de 4 milhões para receber, e também a venda do terreno da Vila Maria, que é aquela operação que nós descontinuamos, de conversando para Papelão do Lado, aqui em São Paulo, capital, que vai entrar a partir do mês de outubro, nós começamos a receber o valor do terreno. Considerando esses três efeitos não recorrentes e que vão compor o nosso caixa nos próximos 18 meses, nossa dívida líquida EBITDA ela cai para 2,16%, se nós considerarmos esses valores abatendo da dívida, né? Então, é uma evolução muito grande nesse indicador, de 2,94 para 2,16, em linha com a nossa estratégia de desalavancagem rápida da empresa nos últimos 2 anos, para que a gente abrisse espaço para esse novo ciclo de investimentos. Em termos de investimentos do segundo trimestre, aqui CAPEX de manutenção e também alguma coisa de expansão, nós estamos fazendo um projeto de uma nova ETE em Minas Gerais, Estação de Tratamento de Efluentes, que é CAPEX de expansão, e mais o CAPEX de manutenção, que engloba toda a parte das fábricas e reflorestamento. Nós fechamos em 14,1 milhões no segundo trimestre. Então, aqui olhando novamente, então a receita evoluindo aqui, fechou em 240, evoluiu 7,2% dos 224 milhões do segundo trimestre de 2019. Exportamos, né, um volume de exportação bem maior do que fizemos o ano passado, nós exportamos 23,7% e esse ano, nesse trimestre, exportamos 26,8%, como falei, compensando aí volumes que nós deixamos de vender no mercado interno. Resultado líquido também nós evoluímos bastante, né? Saímos de um prejuízo de 3.253 no segundo trimestre de 2019 e fechamos com um lucro de 15.298, reforçando a tendência que nós já tivemos no primeiro trimestre de um lucro bastante bom e no segundo trimestre também 15.298, isso compensado pelo resultado melhor, né? O EBITDA melhor. Não temos mais reconhecimento de variação cambial no resultado, né? Dado que nós liquidamos nosso endividamento em dólar quando nós emitimos a debênture o ano passado. Hoje nós temos apenas 5% da dívida total em moeda estrangeira e 95% em moeda local. Isso também ajudou muito, né? Porque nós temos o dólar ajudando bastante nas operações e no resultado, no EBITDA, e não tendo impacto no endividamento. E, finalmente, o EBITDA, como eu mencionei, ele sai de 46.701, com margem de 20,8% no segundo trimestre do ano passado, e fechamos com 55.600.000, com margem de 23,1%, 19,1% acima. Aqui tem impactos de volume, tem impacto do dólar, e tem impacto de custos fixos também, que foram bastante contingenciados nesse último trimestre, por conta da própria pandemia e por conta da insegurança que nós tínhamos ao iniciar o trimestre, de qual seria o impacto que a pandemia traria efetivamente aos nossos negócios, mas felizmente conseguimos aí fazer com que as operações funcionassem normalmente e o resultado do trimestre fosse bastante positivo. Quando a gente entra aqui nos volumes de vendas e preços, né? Perdão. O mercado como um todo, que a gente chama aqui a BPO, é a Associação Brasileira do Papelão do Lado, é o mercado.
O mercado teve um impacto nesse trimestre, uma queda de 3,2%. Ainda está no positivo, dado que o primeiro trimestre houve uma evolução de 7,5%, mas é um número bastante positivo, né, dada a insegurança que se tinha com relação ao mercado antes do início do trimestre, né? Não sabíamos qual seria o impacto efetivo nos volumes do mercado e da própria empresa, né? Mas tem alguns segmentos que foram bastante bem ao longo desse trimestre, né? O primeiro deles é alimentício, né? O setor alimentício acabou tendo, logo no início da pandemia, um volume bastante expressivo, né? No mês de abril, houve uma queda no mês de maio, uma recuperação no mês de junho, mas o segmento alimentício puxando aí as vendas do mercado como um todo e também as nossas, né? No mercado, o setor alimentício representa em torno de 50% do volume, e para nós, o setor alimentício, por conta de uma das nossas plantas, está naquela região oeste de Santa Catarina, é um cluster ali de empresas frigoríficas, né? Nós temos ali BRF, JBS, Aurora, Frimeza, Seara, todas as empresas ali de frigoríficos que estão ali no oeste de Santa Catarina, que são nossos clientes, e nós temos uma participação no alimentício superior à média de mercado, com cerca de 70%. Além do segmento alimentício, um outro segmento que ele é responsável por 10% do mercado e também nós, que é o setor de higiene e limpeza, né, que teve uma evolução muito grande nesse último trimestre, por conta aí da maior consumo das famílias nesses quesitos, né. A próprio setor alimentício acaba tendo um impacto da forma como alimentos passou a ser consumido durante a pandemia, de uma forma muito mais fragmentada pelos domicílios do que no período normal, e isso gera naturalmente mais estoques, mais perdas e mais consumo. Então, isso acabou impactando positivamente aí os volumes do mercado e da Irani. Então, o mercado caiu 3,2% em toneladas e 3,4% em metros quadrados. Nós caímos 0,5% em toneladas e crescemos 0,2% em metros quadrados, por conta das diferenças de gramatura que se tem em relação a um trimestre em relação ao outro. Mas volumes aí muito próximos do que fizemos no ano passado. Os preços evoluíram aí numa visão do segundo trimestre do ano passado para o segundo trimestre desse ano, 2,6%, em metros quadrados, 1,9%, em linha aí com a inflação do período. Papel para embalagens, aqui então, só passar um pouquinho de Lindomar, você tem algum complemento aqui no segmento de embalagem para papel ondulado? Conforme você falou, acho que focando aqui no terceiro trimestre, né, realmente o mês de abril ele houve um avanço no segundo trimestre. Em maio a gente sentiu realmente uma queda muito grande, né, para nós e também para o setor. E aí o entendimento que foi muito na questão de estoque, os clientes estavam estocados, mas em junho já houve uma reação muito forte de consumo, né? Principalmente algumas empresas, de algumas operações que estavam em férias e acabaram retomando, né? Nós sentimos também no setor, no segundo trimestre, uma retomada no segmento eletroeletrônico, eletrodoméstico, que é a linha branca. Nós temos uma representação relativamente pequena nesses dois segmentos, mas a gente percebeu que no mercado houve uma melhor demanda por esses produtos. Então, realmente, o terceiro trimestre e o segundo trimestre fechando com um volume realmente muito bom, né, conforme você falou, principalmente nesses dois segmentos, que é o alimentício e também o higiene e limpeza. Mas os outros segmentos da nossa carteira também a gente sentiu que houve uma melhor demanda aí nos últimos meses, né? Mas é basicamente isso. Principalmente mês de junho, né? Isso, perfeito. Muito bem. Então, entrando aqui no negócio de papel, nós tivemos uma evolução importante aqui nos volumes de um trimestre para o outro, 21,1%, de 30.995 para 37.531, sendo que nas embalagens flexíveis nós tivemos uma queda de 22.608 para 20.851. Embalagens flexíveis é papel que nós fazemos para sacos em geral, sacos de diferentes gramaturas, desde 30 gramas, que é o papel para sacos de panificação, até papéis mais pesados, 150 gramas aí para sacaria em geral. E embalagens rígidas, que nós saímos de 8.387 para 16.680. Então, uma evolução importante. Aqui, o principal motivo é a
a descontinuidade da operação que nós tínhamos de conversão na Vila Maria. Nós passamos a vender, a partir do fechamento da Vila Maria, um volume maior de papéis no mercado para papelão ondulado. Parte do volume nós passamos para a nossa unidade de Indaiatuba. Nós fizemos um pequeno aumento de capacidade em Indaiatuba para absorver parte do volume da Vila Maria, mas grande parte do papel que era consumido na Vila Maria nós estamos vendendo no mercado. Então, por isso, essa evolução tão grande de 8.000 para 16.680. E nas embalagens flexíveis, de fato, a gente sentiu, né, a pandemia. Passamos a produzir um pouco mais de papéis para papelão ondulado, compensando, né, e exportando aí nos segmentos que nós tivemos um impacto mais forte. Os dois segmentos que nós sentimos mais foi o papel para sacolas, né, de shopping centers. Nós temos hoje uma participação bastante importante, de cerca de 40% no mercado de papel para sacolas no Brasil. E esse segmento sentiu muito, né, em função do fechamento aí dos shopping centers. Então, nós ficamos com a máquina 2 aí com bastante dificuldade de vendas, principalmente nos meses de abril e maio. Junho já houve uma retomada, mas abril e maio foi bem complicado. Nós não tínhamos pedidos para a máquina, e aqui nós compensamos com bastante exportação e produção de papéis para papelão ondulado. Mas, de qualquer maneira, no consolidado de venda de papéis, tivemos uma bela evolução. Em termos de preços, né, nas embalagens flexíveis, nós tivemos uma evolução de 3,7%, de 3.819 por tonelada para 3.961. E nas embalagens rígidas, também uma evolução de 2.260 para 2.381, 5,4%. Henrique, quer fazer algum comentário aqui? Pessoal, acho que só o complemento aqui que vale ressaltar, além da liderança do mercado de sacolas, né, a gente já tinha um protagonismo muito grande para o mercado de teledeliveries, né, essas entregas que faz o iFood, Corner Shop, etc. E nesse período, desde quando começou a pandemia, a partir do 15 de março, nós praticamente aumentamos em 100% o volume para teleentrega, né, e estamos sendo protagonistas nesse segmento também. Então, isso é uma coisa que nos ajudou muito já a partir do mês de junho. Eu acho que o resto, como o Sérgio também já comentou em relação a preços, né? O desempenho no primeiro os aumentos de preço no primeiro trimestre foram implementados no mercado interno, que nos ajudou bastante, além da questão do câmbio e as exportações, que a gente foi mais para o mercado asiático, que já estava aberto, né? China, e alguma coisa para o Kuwait. Acho que é isso. Muito embora os preços tenham tido uma evolução menor do que a gente tem conseguido por linha de papel, né? O que aconteceu nesse trimestre? Nós tivemos uma mudança importante de mix, né? Porque nós acabamos, por exemplo, o papel para panificação, que é um papel que tem um valor bem mais alto do que a média da carteira. Nós tivemos uma queda grande e foi compensada por exportação, mas mesmo na exportação, os preços desses papéis eles acabam ficando abaixo do que nós tínhamos no mercado interno. Então, à medida que o mercado está retomando, né, nesse terceiro trimestre, o mix ele tende a uma normalidade aí nos próximos meses, e isso faz com que a rentabilidade do negócio papel como um todo melhore bastante. Nesse negócio florestal e resinas, né, o volume de breu e terebintina ficou mais ou menos parecido com o que nós fizemos no segundo trimestre do ano passado, 0,4% abaixo. 3.956 toneladas para 3.942, 14 toneladas de diferença. E o preço médio do breu, com uma evolução de 17,6%, aqui é basicamente dólar, até porque os preços em dólar eles têm ficado relativamente estáveis, até com uma leve tendência de queda. Então, evoluindo de 3.863 para 4.541. E o preço da terebintina, esse sim com uma queda importante em relação ao segundo trimestre do ano passado. Nós vínhamos com níveis de preços em dólar na terebintina muito acima da média histórica, por conta de uma operação que foi descontinuada em função da explosão de uma fábrica de derivados de breu e terebintina, o que fez com que derivados não, uma fábrica de breu e terebintina mesmo, e que acabou impactando aí a oferta, e o preço subiu circunstancialmente aí durante 1 ano e meio, mais ou menos, até que essa operação fosse retomada no início do segundo semestre do ano passado, que os preços retornaram aos níveis históricos.
por isso essa queda tão importante, que tem sido parcialmente compensada por esse dólar, né? Mas como a diferença foi muito substancial, nós saímos de 4.000 e poucos dólares por tonelada para 1.700 dólares por tonelada. Então, uma queda bastante forte, né? Agora o dólar compensando parte disso. Aqui algum comentário, Henrique? Não, só relembrando que um dos drivers de demanda desse segmento, né, tem bastante coisa para o setor de limpeza, né? Por exemplo, terebentina vira óleo de pinho, a indústria de adesivos também acabou sendo forte, a indústria de cola. Então, principalmente a indústria de limpeza foi um dos principais drivers de consumo desse mercado nesse segundo trimestre. Inclusive, esta operação, por ser parte da cadeia de produtos de higiene e limpeza, ela também se manteve como produtos essenciais e nós não tivemos a paralisação também. Entrando aqui na parte do endividamento, né, como eu falei, nós fechamos aqui com 786,9 milhões de dívida bruta, né, um saldo de caixa de 108,2 milhões e 678,7 milhões de dívida líquida, o que deu uma dívida líquida EBITDA de 2,94 ou 2,16 naquela cálculo pro forma, como eu mencionei. O Divan, quer comentar aqui? Aqui, na verdade, no segundo TRI, a gente segue a rota da desalavancagem, né? Seja pela melhoria do EBITDA, seja pela captura dos créditos que nós temos, seja os fiscais, a venda de ativos, e também pela queda da taxa de juros, né? Então, numa rota de desalavancagem. Aqui, se for fazer uma conta pro forma, incluindo os recursos da oferta, né? Se nós colocássemos dentro desse número aqui os valores líquidos da oferta, nós teríamos uma alavancagem de 1,2 vezes. E se considerarmos ainda todos os créditos, né, no número pro forma aqui, mais os recursos da oferta, daria uma alavancagem de 0,6. Né? Então, muito baixa, né? E com uma estrutura de capital, após a oferta, bastante adequada agora para colocar em marcha os projetos de investimento e capturar o retorno aí desses projetos, né? Em termos de estrutura de dívida, também a gente segue com uma exposição em reais, né? Com muito pouca dívida em moeda estrangeira, apenas 6%, e isso está redeado com recebíveis de exportação, de modo que tanto no primeiro TRI quanto no segundo TRI, vocês puderam ver que a variação cambial foi praticamente perto de zero, né? Então não temos impacto de variação cambial no lado da dívida e seguimos capturando o câmbio, o dólar mais forte na DRE, né, pelas exportações. Dado que isso é uma tendência macro, né, que a gente tem visto aí o governo se posicionando com juro baixo, câmbio alto, então acho que a companhia está bem posicionada aí para capturar esse ciclo, né, de real mais depreciado aí para os próximos anos, talvez, né? Muito bem. Aqui falando um pouquinho a gente vai abrir logo na sequência um tempo para perguntas, né? Então, só concluindo aqui sobre os projetos estratégicos que nós apresentamos aí na nossa tese de investimentos aí para a oferta pública, né? Nós apresentamos 6 projetos, temos 5 projetos que, como nós falamos na época, são projetos que já estão maduros e prontos aí para serem executados. E nós temos uma governança toda que foi definida para acompanhamento dos projetos. Nós temos um comitê de investimentos, que é um comitê ordinário já na nossa estrutura e que faz aprovação de todos os investimentos do CAPEX e manutenção, encaminha para o Conselho de Administração investimentos de expansão para serem avaliados e aprovados, faz o acompanhamento dos projetos ao longo do período de execução e depois encerra os projetos avaliando aí como foi o retorno em relação ao retorno que tinha sido planejado. Então, é uma dinâmica muito boa que nós temos hoje na empresa, já há vários anos, mais de 10 anos nós temos o comitê funcionando, e funciona muito bem com o apoio do nosso PMO, né, que também já está criado há mais de 10 anos. Nós temos tipicamente 70, 75 projetos acontecendo ao mesmo tempo na empresa, pequenos projetos de investimento, projetos de melhoria, pequenos projetos de ganhos de
de produtividade marginais nas máquinas de papel, que são super importantes aí no resultado. Então, a gente faz isso de uma maneira bastante disciplinada, com vistas a obter os retornos previstos em cada um deles, né? E o CAPEX da manutenção também ajudar aí na melhoria dos resultados da empresa. Para estes projetos agora que nós estamos fazendo nesse ciclo de investimentos, que são projetos maiores, com CAPEX mais robusto, né? Nós criamos um comitê executivo que vai acompanhar os 4 projetos, composto pelos diretores, depois eu vou estar mostrando mais à frente, os diretores e os gerentes diretamente envolvidos, e temos as equipes especificamente dos projetos. Sempre tem a figura de um dono do projeto, que é o diretor responsável por aquele projeto na sua respectiva área, e um gerente, que é o executivo principal do projeto, que acompanha, planeja, aloca os recursos, faz toda a gestão das equipes do projeto, e que nós temos hoje pessoas bastante preparadas para essa execução e que trabalham com esse tipo de projetos já há bastante tempo. Então, nós temos os 5 projetos aqui que estão prontos aí para a gente começar a execução o mais rápido que puder. A expansão da recuperação de químicos e utilidades, que é basicamente o maior investimento, é a caldeira de recuperação. Nós já estamos na fase final da engenharia básica, né, e entramos agora na engenharia de execução, para que a gente possa, na sequência, já começar a fazer as aquisições. A expansão da embalagem de Santa Catarina também já está bastante avançado. Aqui nós devemos sair, nos próximos 2 meses, comprar os equipamentos que serão substituídos na fábrica de Santa Catarina e iniciar as obras civis necessárias à ampliação da fábrica. Reforma da máquina 2, estamos na fase de projeto desse investimento. É uma reforma relativamente pequena e não muito complexa que a gente vai fazer na máquina, mas vai ter um impacto bastante positivo na qualidade dos papéis e na capacidade de produção da máquina. E a repotenciação das 2 PCHs, que aqui nós dependemos ainda de licenciamento ambiental, que tá caminhando, no caso da São Luís, e da Cristo Rei nós temos ainda o licenciamento ambiental e a autorização da ANEEL ainda pendentes, então pode ser que leve um tempo um pouco maior, mas nós estamos agilizando ao máximo aí para que a gente possa fazer esses investimentos o quanto antes. E o investimento, como eu falei, de Minas Gerais, nós nem colocamos aqui ainda, porque estamos numa fase de estudos, atualização, e para que a gente possa, com aqueles investimentos, ter uma taxa de retorno mais adequada do que aquela que se apresentou no primeiro momento e que foi apresentada na tese de investimentos na oferta pública. Aqui o Comitê de Investimentos, nós temos a diretoria colegiada, que somos nós 5, né? O gerente de projetos estratégicos. Projetos estratégicos é uma área, é a única gerência que está vinculada diretamente a mim, que é o responsável pela execução dos projetos de expansão na empresa, né? Projetos de maior envergadura, que precisam ter um tratamento diferenciado e um nível técnico de execução mais adequado. A gente tem essa área de projetos estratégicos, que são profissionais de alto nível, com bastante experiência e que conduzem esses projetos. O gerente de planejamento e gestão, que abrange aqui tanto a parte do nosso PMO, que está vinculada a ele, e também a parte de controladoria. Então, ele é responsável por essas análises financeiras dos projetos e também toda a parte de planejamento, acompanhamento e gestão dos projetos no PMO. Gerente de suprimentos, que naturalmente tem uma participação muito grande nas aquisições que são feitas em conjunto com a equipe do projeto e o respectivo diretor. E o gerente de finanças, por razões óbvias, aí, por conta do funding necessário para a execução dos projetos e da eventual necessidade de financiamento adicional em cada um dos projetos. O comitê executivo, nós temos aqui o comitê de investimentos, como eu falei, são reuniões mensais que nós fazemos já ordinariamente, e temos reuniões semanais do comitê executivo dos projetos, que são os diretores de negócios, os gerentes de projetos estratégicos, os gerentes de planejamento e gestão, o gerente de suprimentos e também o gerente de saúde, segurança, qualidade e sustentabilidade, dado que na execução desses projetos tem uma quantidade muito grande de pessoas dentro das nossas plantas, e o cuidado, principalmente com a questão de segurança, ele passa a ser redobrado, né?
porque são atividades diferentes, pessoas novas na fábrica, então esse cuidado com saúde e segurança, ele acaba sendo super importante nesse tipo de projeto. Fabiano, quer algum comentário aqui? Sérgio, acho que é isso aí mesmo. Além dessa questão de saúde e segurança, né, acho que envolve também as questões de sustentabilidade, né, uma área que vai estar sempre cuidando dos aspectos relacionados às comunidades do entorno também. Legal. Quer comentar aqui? E esse próximo slide aqui fala um pouquinho sobre a interface matricial que vai ocorrer ao longo de toda a etapa de planejamento e execução dos projetos, né? Onde nós temos aí o comitê de investimento com reuniões mensais, o comitê executivo com reuniões semanais, interagindo de forma muito próxima aos gestores de projeto. E aqui nós também temos a figura do PMO, que vai estar fazendo todo o elo de conexão e ligação entre gestores de projeto e as áreas de back-office, que vão estar suportando aí os projetos ao longo de toda a fase de planejamento, execução, assegurando essa tríplice restrição, né, que é custo, qualidade, escopo, né, e prazo. Então, esse é o objetivo dessas interfaces aí. Muito bem. Aqui nós temos, finalmente, o nosso time de relações com investidores, né? O Odivan responsável aí pela área de relações com investidores, além de ser o nosso CFO, então é o ponta de lança aí de contato com o mercado. O Evandro, que é o nosso gerente de contabilidade e de relações com investidores. Evandro, você está aí? Só para o pessoal te ver. Está sim. Está aí o Evandro. Marcos Souza, nosso gerente de finanças. O Alex, que é o coordenador contábil de relação com investidores, que trabalha com o Evandro, né? A Mariciane, que é a nossa analista de relações com investidores e que está todos os dias aí em contato com o mercado, acompanhando aí o desempenho das ações, avaliando aí as vendas e compras que ocorrem no dia e sendo também a pessoa de contato diário aí com o mercado. E o Emanuel Trevisol, que é analista financeiro, trabalha com o Marcos, que também acompanha aí as questões dos projetos e das análises financeiras, das projeções, que muitas vezes aí os nossos investidores, os nossos acionistas precisam. Então, essa é a nossa equipe que vai estar à disposição aí dos nossos investidores para qualquer assunto de interesse, né? E ao longo do tempo a gente vai aprimorando cada vez mais aí essas práticas de fortalecimento da nossa relação e de transparência aí com o mercado. Muito bem, eu acho que do ponto de vista mais objetivo da apresentação eram esses os números. A gente vai abrir agora o período para perguntas dos investidores, mas só para concluir, né, eu acho que o segundo trimestre foi surpreendentemente positivo, né? Nós nos planejamos no final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, para uma situação mais difícil em termos de resultado. Tomamos várias medidas de proteção do caixa, contingenciamento de investimentos, aumento das exportações, né? Mas vivíamos naquele momento um período de muita incerteza, então por isso as medidas que nós tomamos, mas que acabaram refletindo positivamente nos resultados do trimestre também. Então foi um trimestre bastante bom, que demonstra a resiliência que a empresa tem, né, de manter uma geração de caixa uniforme ao longo do tempo, e também essa possibilidade de exportar mais, exportar menos, dependendo do dólar e dependendo do mercado interno, né? Nós tivemos, de fato, alguns segmentos que nós tivemos muita dificuldade de venda nesses meses, que foi os papéis da máquina 4, que os papéis para panificação, já que as panificadoras, principalmente aqui em São Paulo, que são grandes consumidoras aqui do nosso papel, acabaram fechando e nós tivemos uma demanda bem menor por esses papéis, e papéis que têm uma rentabilidade muito boa, então o impacto dos nossos resultados acaba sendo bastante importante e que nós conseguimos compensar, como eu falei, com mais exportações. E papéis para sacolas, que também teve impacto grande, teve uma certa compensação, como foi dito,
das sacolas de teledeliveries, né, que aumentou muito o volume de compras, né, como foi dito, iFood, Corner Shop, restaurantes em geral aqui de São Paulo que utilizam essas sacolas. Sempre que vocês virem uma sacola de craft com brilho, o papel é nosso. O brilho é esse brilho no papel, que esse cilindro monolúcido só nós temos para produzir esse tipo de papel. E acaba sendo um papel super diferenciado e valorizado pelo mercado. Basicamente é isso. Eu acho que nós estamos vivendo um momento bem diferente na empresa, né? A oferta pública traz, como foi dito, aí uma condição muito diferente para a execução dos projetos. Nós já temos um nível de financiamento bastante bom. Talvez, se tiver que fazer alguma alavancagem adicional, ela vai ser pequena ao longo dos projetos, dado que os projetos são distribuídos ao longo do tempo. Então, o momento realmente é um momento único e nós estamos muito, muito felizes aí por essa nova fase e a possibilidade que está trazendo de fazer esses projetos de expansão e tornar a plataforma Irani uma plataforma extremamente competitiva, né, e preparada no futuro para mais crescimento, mais aumento de capacidade, mas aí já com uma musculatura completamente diferente do que tem hoje, após os projetos de investimento que nós estamos planejando. Então, novamente, muito obrigado aí aos nossos novos investidores. Como eu falei, nós vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para gerar muito valor para os acionistas, né, e superar as expectativas do mercado com relação aos nossos resultados ordinários e também o resultado dos projetos. Então, agora eu abriria para quem tiver perguntas a fazer, pode fazer de viva voz, até porque nós temos que ter o registro das perguntas. Então, por favor, quem quiser, fique à vontade. É só abrir o microfone, quem quiser falar. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Olá, bom dia a todos. Caio Greiner, do BTG Pactual. Tenho duas perguntas, pessoal. Primeira, sobre o mercado de aparas. A gente vem acompanhando no segundo trimestre, que teve um spike muito grande nos preços de aparas no mercado internacional e o mercado brasileiro parece que acompanhou. A gente consegue fazer uma continha de quanto que vocês pagaram nas aparas no segundo trimestre e nas nossas contas, esse preço subiria em torno de uns 10%. Obviamente que tem alguns componentes que a gente tem que assumir dentro dessa conta, então eu queria que vocês me ajudassem a validar, ver se foi por aí mesmo, e já aproveitar pegar uma expectativa de vocês sobre esse mercado para o terceiro trimestre e para o resto do ano. A segunda pergunta, eu queria entender, a gente nessa última rodada de conversa com os investidores que a gente fez, acho que tem muita gente tentando mapear quais que seriam os principais riscos e quais seriam as principais dificuldades da empresa para entregar o crescimento de EBITDA prometido. Obviamente que tem muito projeto envolvido dentro disso. Acho que talvez pegar um feeling de vocês, qual seria o projeto de maior risco de execução para tentar ajudar a gente a mapear isso, como que vocês conseguiriam mitigar esse risco? E falando especificamente da Caldeira, queria que vocês atualizassem a gente em que fase que está hoje o projeto e se é possível entregar antes daquela etapa 2022, 2023. Se vocês pudessem ajudar a gente com esses dois pontos, seria muito útil. Obrigado. Tudo bem, Caio. Eu acho que a primeira pergunta sobre a Aparas, logo no início da pandemia, com as restrições aí de movimentação que foram impostas pelas prefeituras e pelos estados, nós tivemos uma série de pontos no sistema que tiveram impacto bastante forte, né? O primeiro deles foram as cooperativas de catadores, né? Que foram fechadas, paralisadas em várias cidades. E também a coleta seletiva em muitas cidades que foi paralisada. Isso causou, num primeiro momento, um impacto muito importante aí na oferta de aparas no início da pandemia. Nós chegamos a ter uma média aí de queda de volumes, cerca de 30%, que é o cálculo que a gente fez na BPO, de que teria sido o impacto inicial dessa baixa oferta de aparas no primeiro momento da pandemia. Isso provocou, naturalmente, uma busca
das empresas por material e provocou um aumento de preços no curtíssimo prazo, né? Rapidamente o setor reagiu, né, através das associações, a BPO, IBA, a própria ANAP, que é a Associação dos Aparistas, todos se uniram para destravar o sistema, agindo junto aos órgãos governamentais, ao MAPA, ao Ministério do Meio Ambiente, governo do Estado de São Paulo, que é um estado super importante aqui na Colégio de Aparas, e conseguimos, aos poucos, ir destravando o sistema. E hoje a gente já tem um equilíbrio entre oferta e demanda, né? Nós tivemos uma alta nesses últimos meses por conta desse evento, mas hoje a gente tem um equilíbrio na oferta de aparas e os preços eles tiveram algum impacto ainda de curto prazo no último mês, específico aqui no estado de São Paulo, mas eles tendem a um maior equilíbrio a partir de agora. Essa é a nossa visão. Eles estão estáveis, tá, Caio? Desde o segundo TRI, eles estão estáveis, não teve mais aumentos, tá? Isso. Então, assim, nós estamos experimentando já uma estabilidade com o aquecimento da demanda aí dos próximos meses e aí, com isso também a maior oferta de aparas, né? A gente prevê uma estabilidade. Agora, o que vale a pena comentar aqui é que a aparas, na nossa visão, estruturalmente, ela vinha com uma certa queda já, pela maior inserção de papéis de fibra virgem no sistema, né? Quando você tem mais papel de fibra virgem, como o mercado brasileiro de aparas é um mercado fechado, então, quando você tem mais inserção de fibra virgem, você acaba tendo maior oferta de aparas no sistema. E nós temos as empresas de fibra virgem planejando colocar 2 máquinas de papel Kraftliner, que é o caso da Klabin, né, que é um investimento anunciado, e com isso parte desse papel vai entrar no mercado interno, o que supõe que no médio prazo a gente vai ter uma oferta de aparas importante no mercado com mais papel de fibra virgem. E a própria Rigesa, o Westrock, né, que com a nova operação de conversão que eles têm aqui em Porto Feliz, eles estão produzindo mais papéis à base de fibra virgem, que é a maior parte do papel que eles produzem. Eles estavam exportando um volume importante de Kraftliner, que estão deixando de exportar e estão colocando no mercado interno, com isso, mais papel de fibra virgem no sistema. E como o mercado brasileiro não tem conexão de exportação de aparas com o mercado externo, isso pressupõe uma maior oferta de aparas estrutural no sistema. Então, a gente vê, no médio prazo, esse mercado menos estressado e com mais oferta e com menos pressão sobre as aparas, né? Mas, no curto prazo, é exatamente isso que eu mencionei. A gente vê uma estabilidade, até com uma perspectiva de alguma queda mais ao final do ano. Não entendi, tá claro, pessoal. Um follow-up rápido só sobre esse ponto. Essa conta de 10% de aumento no TRI a TRI é mais ou menos o que vocês enxergaram por aí mesmo? Estou fazendo alguma coisa errada ou é mais ou menos isso? Não, é um pouco mais, Caio. Eu acho que tem que... Você está falando exatamente o percentual. Você está falando do primeiro para o segundo ou do segundo para o terceiro, Caio? Do segundo para o primeiro. É a conta que a gente chega de um crescimento de 12% no TRI a TRI. É um pouco mais. É um pouco mais, mas a gente pode passar mais com detalhes para você depois. Eu não tenho esse número exato, mas é um pouco mais, tá, cara? É em torno dos 17%. Mas a gente passa exatamente quais foram os números que evoluíram. A gente tem a aparas em Minas Gerais e a aparas em Santa Catarina com percentuais diferentes de aumento por conta do frete de cada uma delas. Falando sobre os investimentos, né, nós temos, então, esses 5 projetos aqui que são os mais relevantes nessa primeira fase. O projeto mais impactante é o projeto da caldeira de recuperação. Como eu falei, a caldeira de recuperação é um projeto com baixo risco de execução, porque ele é um equipamento bastante consolidado no mercado, não é uma tecnologia nova ou algo específico que está sendo feito para a Irani. Evidentemente que é um equipamento feito para a Irani do ponto de vista do porte da caldeira, mas a caldeira de recuperação já é uma tecnologia consolidada no mundo todo, tem mais de 40 caldeiras de recuperação só no Brasil. Então, o risco de execução desse projeto é baixo. Nós estamos na fase de engenharia básica, nós devemos completar agora a fase de engenharia básica em setembro. Isso já nos habilita para fazer a encomenda da caldeira, né,
que é o equipamento mais importante, que tem um tempo de duração de fabricação de cerca de 21 meses, que a gente vai tentar, ao máximo, reduzir esse tempo, né? É possível que o projeto seja concluído um pouco antes do que está previsto no cronograma original, mas tem muitas variáveis, né, que ainda nós não temos domínio para afirmar com absoluta certeza que esse prazo vai ser menor. O nosso compromisso é da total transparência à execução dos projetos, né, com acompanhamento no nosso site de investidores, de como é que está cada uma das fases e qual é a expectativa de término do projeto. A gente estima que vai conseguir terminar antes, pelo menos uns 6 meses antes, mas não temos ainda precisão desse cronograma, porque a gente depende ainda da definição de todos os pacotes que envolve, né? Tem parte de madeira, tem a interligação da caldeira com todo o processo de fabricação de celulose e papel, e tem a caldeira em si, que tem um prazo aí de 21 meses, e eu não sei quão flexível a gente consegue, os fornecedores conseguem ser com esse prazo. Aparentemente, eles não conseguem diminuir muito esse prazo de execução da caldeira. Mas é um projeto, como eu falei, de baixo risco de execução e com os retornos previstos de queda do custo de energia, queda do custo de vapor, aumento de produção de celulose em cerca de 20%. Com isso, a gente vai conseguir produzir mais papéis à base de fibra virgem, melhorando o nosso mix e melhorando a rentabilidade do papel como um todo. O segundo projeto, a expansão da embalagem Santa Catarina, esse é um projeto que prevê expandir a nossa fábrica de embalagem em Santa Catarina, substituindo equipamentos, substituindo o principal equipamento da fábrica, que é a onduladeira, e adquirindo uma nova impressora para caixas maleta, né, que é uma impressora similar à que nós colocamos em Indaiatuba o ano passado, de alta tecnologia, alta produtividade, no site em Santa Catarina. Nós vamos ter uma expansão daquele site pela troca da onduladeira, que hoje o gargalo da fábrica é a produção da onduladeira, que ela está em torno de 6 mil toneladas por mês. Essa nova onduladeira que vai ser colocada, ela vai ter uma capacidade de cerca de 9 mil toneladas por mês, quase 50% acima do que se produz hoje. E que vai ser compensada com essa nova máquina que nós vamos colocar e uma máquina que está vindo da Vila Maria, que é uma máquina corte vinco que nós estamos trazendo da Vila Maria para Santa Catarina. Com isso, nós vamos expandir a capacidade da fábrica como um todo, em cerca de 50% e com uma diluição grande do custo fixo, né? O custo fixo por tonelada tende a cair muito, porque você vai aumentar a produção sem um impacto relevante no aumento do custo fixo da fábrica. Risco de execução também baixo, né? Nós estamos falando de obras civis de expansão da fábrica e de equipamentos também consolidados, uma onduladeira, das melhores onduladeiras do mundo disponíveis e que está presente em várias empresas no Brasil e a mesma fabricante da onduladeira que nós temos em Indaiatuba. E também a máquina de conversão, que é similar à que nós temos em Indaiatuba, também uma marca bastante consolidada. Então, risco de execução baixo, possibilidade de terminar antes aqui, eu acho que menos, né? Nós devemos, o projeto está previsto para meados de 2022, é possível que a gente termine em final do ano que vem, mas aí você tem a curva de performance, né? Até que os equipamentos atinjam a velocidade prevista no projeto, né? Ajuste de parâmetros, papel, tem toda uma fase de acompanhamento da máquina após a conclusão da instalação dos equipamentos, até que elas atinjam a produção prevista no projeto. Reforma da máquina 2 é um projeto relativamente simples, substituição de cilindros, expansão da caixa de vapor. Não é nada muito complexo e que vai levar a uma melhor qualidade do papel e uma ampliação da capacidade. Esse projeto ainda está em fase de planejamento da obra, definição do que vai ser feito exatamente na máquina, para que aí a gente comece a planejar aí a aquisição dos equipamentos e deve ter uma duração de pelo menos 1 ano. Esse projeto, sim, nós Sérgio, talvez terminemos... Temos só mais 2 minutos aqui para encerrar o tempo. Tá bom. E as reposições das PCHs, esse que eu mencionei, que nós estamos ainda dependentes do licenciamento ambiental e da ANEEL. Muito bem.
Perfeito. Obrigado pela explicação, Sérgio. Imagina, cara. Obrigado a você. Senhores, não sei se tem tempo para mais uma rápida. Claro, Léo. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Só uma pergunta rápida. Eu tive um problema de conexão no começo, talvez eu tenha perdido vocês falando sobre a migração para o novo mercado. Eu queria só ver com vocês como está a expectativa, os próximos passos e qual que é o timing para concluir esse processo, por favor. Então, nós nos comprometemos em fazer a migração no prazo de 6 meses, né? E pretendemos concluir isso antes, tá, Léo? Nós já estamos aí com as políticas todas definidas, alterações de estatuto, mas nós temos alguns prazos aí que eles têm que ser cumpridos, de período de recesso. Quer comentar um pouquinho, Tivan, sobre isso? Sim, o nosso prazo é até novembro, talvez tentando antecipar para outubro, Léo. Tá? Antes dos 2 meses, tá? Vai depender um pouco do tempo de resposta da própria B3 quando comentar os documentos. A gente está trabalhando já do nosso lado aqui, toda a documentação está praticamente pronta. A gente pretende fazer a aprovação no Conselho deste mês de agosto, para daí submeter a B3 e convocar a Assembleia já. A Assembleia, inclusive, está prevista aqui para final de setembro, tá? A Assembleia que vai decidir, né, a migração. Então, a gente está tentando antecipar o máximo possível, mas pelo cronograma que nós temos, feito com os advogados, a gente teria isso, assim, concluído no máximo até o mês de novembro. Tá ótimo. Obrigado, Odivan e Sérgio. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, pessoal, Daniel aqui da Tábua. A gente tem tempo Oi, para Daniel. uma ou não? Temos, por favor. Bem rápido. Só se eu entendi direito, assim, o mix de produtos de vocês acabou sendo, obviamente, positivo pelo volume na parte de exportação, mas, por outro lado, na parte de preço médio não foi tão forte como deveria, uma vez essa mudança de mix. Isso quer dizer que para o terceiro TRI a gente pode esperar alguma melhora adicional de preço médio, obviamente tudo mais constante ou não? Olha, é uma boa hipótese, Daniel. A gente não fala muito sobre o futuro, né? Mas é uma boa hipótese, dado que o mercado vem se recuperando. O mês de junho já foi bem melhor, nós evoluímos no mix de papéis já no mês de junho, e essa é a tendência aí para o trimestre, de ter uma evolução, principalmente pela retomada, né, dos papéis para panificação e papéis para sacolas. Esse mês de julho nós já estamos bastante bem de volumes nessas duas máquinas no mercado interno. Com isso você tem margens melhores e preços melhores também. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não houver, agradeço aí a presença de todos. Como eu falei, estamos bastante felizes aí com o resultado do trimestre e esperamos aí que o terceiro trimestre seja ainda melhor com essa retomada aí do mercado interno. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço, pessoal. Boa semana. Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.